Shalom, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos iniciar mais um dia na presença do Senhor. Vamos consagrar ao Senhor esse sábado. Vamos consagrar ao Senhor essa madrugada. Vamos consagrar ao Senhor a primeira hora do nosso dia. Vamos ofertar a Deus o nosso melhor. Amém. Tem uma palavra maravilhosa do coração de Deus para o nosso coração. Nesse dia de hoje, amém? Deus é lindo, maravilhoso, bondoso, que nos ama de uma forma tão intensa, que em meio a tudo nessa vida, Deus, Ele para tudo para falar conosco. E eu fico assim, extasiada com a manifestação da glória de Deus quanto à palavra. Foi algo que o Senhor já estava falando muito comigo. E ontem ele já falou a respeito disso, né? Fazer oração. E hoje o Senhor traz mais uma vez uma palavra de devocional para o nosso dia, para o nosso sábado, em que Ele está nos estimulando a nos aproximar mais dEle em oração de petição. Às vezes nós não nos sentimos indignos de pedir algo ao Senhor, né? Ontem o Senhor falou que Ele se importa conosco, nos mínimos detalhes que Ele se importa conosco. Aquela palavra falou muito ao meu coração mesmo, dos mínimos detalhes, das coisas supérfluas que muitas das vezes você fala assim, não, isso aqui não é coisa para Deus, isso aqui é bobagem, isso aqui é muito natural. E Deus quer agir no natural para nos levar a cada dia no sobrenatural. E nesse dia de hoje o Senhor traz uma palavra e de confronto quanto às nossas petições. Ele fala, não tem por que não pedir. E eu entendo que tem alguém aí hesitante em fazer oração de petição, porque se Deus ele insiste em um assunto, é porque tem alguém muito teimoso com o Senhor. E o Senhor está dizendo para você, ei, você é meu filho amado, não tem por que você não me pedir. O que você quer? O que está no seu coração que você acha que você é indigno de pedir isso ao Senhor? Sabe? Eu sou uma pessoa que eu falo assim, meu Deus, como meu Senhor me ama. Eu sinto o amor de Deus nas mínimas coisas na minha vida, às vezes até quando, quando eu estou em lugares que eu não tenho controle de algumas coisas que eu gosto, e ali eu vejo Deus me honrando e eu falo, Senhor, é só por mim que o Senhor está fazendo isso, né? Porque não seria por outra pessoa. E eu vejo o amor de Deus, o zelo de Deus. Esses dias eu estava trabalhando em Ilhéus, e aí um paciente já estava indo para a segunda sessão dele, em relação à petição, né? Eu tenho só horário de almoço e terminei fiz um horário de almoço muito corrido, porque eu estava com muito paciente para atender. E acabei que eu fiz um horário de almoço bem corrido, tirei menos de 20 minutos e aproveitei esses 20 minutos do horário de almoço para mim poder responder mensagem dos meus filhos que estavam em casa, uma situação de casa, e acabou que eu tomei o meu tempo do meu horário de almoço e acabei não almoçando direito. E quando foi por volta de umas 4h30, já no finalzinho do expediente, já terminando, já no meu último paciente, ele veio com um copo de café com leite e veio com um lanche para mim. E eu falo, meu Deus do céu, isso aqui é coisa de Deus, né? Isso aqui é o Senhor. E eu tinha falado para Deus, Senhor, esse é um horário que se eu estivesse em casa, eu estaria sentada na minha mesa, tomando um belo de um café com leite bem quente e estaria comendo alguma coisa do meu agrado. De fato, o Senhor enviou do meu agrado, que todo mundo que me conhece sabe que é bolo de milho, né? Aquela pessoa entrou lá no consultório e falou assim, eu quis trazer um lanche e tal, se importa? Eu falei, não, meu filho, não me importo de jeito nenhum, não. Eu entendi aqui que foi o zelo e o cuidado do meu Deus. Então, assim, não tem por que você não pedir. Em que, por exemplo, que os céus... Em que isso ia acrescentar algo? Falando de acréscimos, não ia acrescentar nada para ninguém. Mas para mim, naquele momento, tinha um valor muito, muito grande, porque eu ia acabar de sair lá do consultório e já ia partir, no caso, a pessoa que me traz já estaria me trazendo para casa
quando eu chegasse em casa, eu mal ia tomar um banho correndo, me arrumar para ir para minhas funções eclesiásticas, já ia sair para ir para a igreja ou para alguma reunião ou coisa parecida. E naquele momento ali eu vi o zelo de Deus em uma petição não tão formal. Eu só terminei no intervalo de um paciente ou outro. Eu falei, Senhor, tá nesse horário aqui, não era uma fome, eu não tava com fome, eu tava com vontade de comer. E vontade de comer exatamente o que eu falei com Deus, né? Senhor, eu queria um copo de café com leite, eu queria minha xícara de café com leite e queria comer alguma coisa do meu agrado. Não falei de fato o que seria, mas falei que seria algo do meu agrado. E quando aquela pessoa entrou lá, né? Falou, tá quentinho, da forma que eu tinha comentado com o Senhor, cerca de 1 hora antes. E eu não tinha comentado isso em palavras, eu tinha comentado pensamento com Deus, né? Naquele momento ali que eu terminei o paciente, eu falei, a rotina de casa, o hábito de casa. E quando a pessoa trouxe, eu não sei se você gosta tal, mas aí eu senti de trazer tal, eu falei, Deus é lindo demais, né? Enfim, Deus é lindo demais. Por que eu tô trazendo isso? Porque Deus tem uma palavra muito forte a falar conosco nesse dia de hoje, sobre a petição. Não tem por que você não pedir. Não tem por que você não fazer oração de petição ao Senhor. Se é algo que não é para te envaidecer, se é algo que não é para denigrir a imagem de Deus ou para sua própria vaidade. Deus sabia que aquilo não era vaidade, não era... Ninguém nem sabia de nada, né? Era algo de amor, era o amor do Pai comigo. Olha o que diz aqui. Mateus capítulo de número 4, verso de número 2. Cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. E aí a outra parte fala, e quando pede, pede mal. Pede para os seus próprios deleites, pede para se vangloriar, não pede para viver, para usufruir. Você corre atrás, né? É o que o Senhor está dizendo, corre atrás tanto com os esforços humanos, conseguiu nada até o dia de hoje. E Deus está falando que quando você pede a Ele, você tem que pedir para a glória dEle, para engrandecer o nome dEle, ou para usufruir. Porque olha a preocupação do Senhor aqui, ó, cobiçais e nada tem. Deus estava preocupado aí. Você está correndo. O que você tem da vida? Você não tem nada. Você está na força do seu braço e você não tem nada. O que você tem? Você não tem nada, você tem cansaço. Você tem cansaço, fadiga e cansaço e mais fadiga. Não sai, não curte a vida com a família, não tira umas férias, não desfruta de uma boa alimentação, de uma boa qualidade de vida. Cobiça e nada tem. Inveja dos que os outros têm para quem é o invejoso, né? Para quem é invejoso. Se não é você invejoso, então não pede para você. Pegue você que é invejoso, né? Sois invejosos e nada podeis alcançar. Combate, guerreia e nada tens, porque não pede. Aqui está falando dos orgulhosos. Essa palavra está falando de pessoas orgulhosas. Pessoas que associam tudo que tem ao seu próprio esforço. Porém, eu quero falar com uma classe de dependente nesse dia de hoje. Eu não. Deus. Deus quer falar com uma classe de pessoas dependentes dele. Pessoas que são 100% dependentes do Senhor. Como eu estava lá sentada, na minha cadeira, atendendo paciente, um atrás do outro. E eu estava na dependência de Deus. Não era falta de dinheiro. Naquele momento eu não tinha condição nenhuma de sair de lá para poder ir numa lanchonete, padaria, café, enfim, procurar um lanche para comer. Não tinha como, de jeito nenhum. E quem vive de dependência e sabe pedir, vive uma vida maravilhosa. E olha, isso não é a primeira vez que acontece comigo. Quem me conhece sabe muito bem disso. Não é a primeira vez que eu quero comer algo e Deus vai lá me dar. Às vezes eu falo, Senhor, eu estou precisando disso, Senhor. Eu estou precisando de tal coisa. E aí o Senhor vai lá e faz. O Senhor vai lá e começa a me honrar nas coisas que algumas pessoas olharem e falam assim, isso aqui é supérfluo. Você vai orar por isso? Claro!
Eu tenho um pai. Eu tenho um Deus. Por que eu não vou pedir a Deus? Por que eu vou me esforçar em algo que eu sei que Deus pode fazer por mim e pra mim? Então, eu vou orar. Eu vou pedir a Deus. E não é pra minha própria vaidade, não é pra mim vaidecer, pra mim vangloriar de coisa parecida, não. Deus faz. Deus é o Deus que faz coisas grandiosas. E Deus é o Deus que faz coisas pequenas para os seus pequenos filhos também. E você precisa aprender a pedir. Você precisa aprender a fazer oração de petição ao Senhor. Você precisa. Eu me lembro muitas das vezes quando eu morava de aluguel e eu ficava na janela, né, deitada no meu quarto. Tinha uma janela na casa que eu morava, em um bairro um pouco mais elevado em relação a dava para ver a cidade bastante. Eu falava, Deus, o Senhor é tão poderoso. Eu larguei a minha casa, a minha família, eu vim para essa cidade. Meu marido está desempregado. Eu que estou tendo que manter a casa com pouco que eu ganho. A nossa situação financeira não é boa. E eu moro nesse bairro, eu não gosto desse bairro. Eu orava desse jeito. Todos os dias que eu terminava de limpar minha casa, todos os dias que eu só tinha meus 2 filhos mais velhos, eu fazia essa oração pro Senhor, com o Senhor. E eu olhava para todas as casas, assim, olhava para a cidade de Itabuna, dava para ver ela bem, assim, em massa. E eu falava, olha Deus, cada pessoa dessa tem o seu cantinho. Isso aqui, para mim, é algo impossível, a minha realidade de hoje. Porque eu vendi minha casa e o dinheiro da minha casa não dava para comprar uma casa aqui. E eu gostaria muito, Senhor, que o Senhor me honrasse com a minha casa. Eu sei que eu não tenho condição nenhuma de comprar uma casa própria. Nem um terreno, Deus, eu não tenho condição. E eu queria muito que o Senhor me honrasse com a minha casa. Meus filhos dormiam os 2 no mesmo quarto, o casal mais velho, e a minha irmã que morava comigo, dormia os 3, todos no mesmo quarto, na mesma cama. E eu falava assim, Senhor, eu quero que os meus filhos, eles cresçam tendo o quarto deles. Eu quero que a minha filha tenha o quarto dela, o quarto de menina, e eu quero que o meu filho tenha o quarto dele, o quarto de menino. Então, Deus, quando o Senhor me dá a minha casa, eu quero que o Senhor me conceda a graça de todos os meus filhos ter o quarto deles e minha casa ser uma casa em que eu possa hospedar a sua igreja. Minhas portas estarão sempre abertas para a igreja do Senhor. Eu não era pastora ainda. Nem sonhava em ser pastora. E eu fazia essa oração para o Senhor. Deus fez um reboliço tão grande na minha vida, queridos. Tão grande, que hoje eu tenho minha casa própria. A minha casa tem 4 quartos. Meus filhos têm os quartos deles, para a glória de Deus. Minha casa é imensa em tamanho, não está terminada. Todo mundo que me conhece sabe disso ainda. Estamos na luta para poder terminar. Mas eu sou tão grata a Deus, porque Deus ouviu a minha oração. E para quem mora na cidade de Itabuna, tem uma casa do tamanho da minha, um quintal do jeito do tamanho que tem, né? Para quem mora em cidade grande, ter uma casa grande é luxo. Então, o tamanho da minha casa, para a condição financeira que eu tinha, é Deus que faz essas coisas. Não devo R$1 dessa casa, nada, tá tudo pago, tá tudo regularizado, para a glória de Deus. Isso é resposta de oração, de petição. Então, aprenda a pedir. Aprenda a fazer oração de petição ao Senhor. Por quê? Olha o que diz aqui. 1 João, capítulo de número 5, verso de número 14 e 15. Primeira carta de João, 5, capítulo 5, verso 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Quando você faz uma oração de petição a Deus, você tem que fazer essa oração com a certeza de que Ele vai dar. E eu quando eu fazia as minhas orações da minha casa, eu falava para Deus, eu tenho certeza, Senhor. Isso é impossível para mim, mas é possível para o Senhor. Porque nós somos tão pequenos, o que eu estou pedindo para o Senhor é uma partícula de poeira cósmica, digamos assim, em tamanho de... não é nada em relação ao tamanho e à grandeza do Senhor.
para mim, a minha casa própria é algo surreal. Mas para Deus não é nada. Não é nada. E muitas das vezes você tá aí, passando por lutas e dificuldades e não pede. Você não pede a Deus? Tenho 4 filhos. A minha filha mais velha é a Pidona. É aquela menina que... Menina não, né? Tá com 20 anos já. Mulher. Mas ainda tem o perfil de menina. Menino, aquela criança que sai na rua com o pai, com a mãe, e se passar em 50 lojas, ele pede nas 50 lojas. A minha filha é assim. A gente desce, vai no cinquentenário, eu ando muito com ela, e aí a gente para em uma loja. Mãe, eu quero essa roupa. Aí, sim, tá bom. Aí passa na outra. Eu vi um vestido em tal lugar, eu quero esse. Ah, mãe, minha maquiagem acabou. Ô mãe, eu quero aquela sandália. E mas não sei o quê. Por quê? Porque ela sabe que eu dou. Porque ela sabe que eu sou mãe. Ela se sente segura em pedir. Porque tem um vínculo entre ela e eu, entre mãe e filha. E aí você tem um Deus poderoso. E olha, em relação a minha, eu falo, tu acha o quê? Que eu acho dinheiro no lixo? Que eu sou rica? Não sei. Se vira, dê seus pulos. Parece uma afronta. Parece uma criação. Não é. Isso é maternidade. É claro, é evidente que eu não vou dar nas 50 lojas o que ela quer. Ela pode trazer 50 opções. Eu vou escolher o que realmente ela está precisando. E se está precisando, eu vou dar para ela. Mas eu estou falando em relação a pedir. Você tem um Deus. Por que você está aí passando pelo que você está passando e você não pede a Deus? Não faz oração de petição ao Senhor? Tem alguém aí muito orgulhoso que não faz oração de petição. Ai, não me sinto nem... Olha, eu não me sinto nem no direito de pedir. Então fica. Fica aí. Se esbagaçando de trabalhar. Trocando dinheiro. Porque tem pessoas que trabalham. Ela não tem um emprego, ela tem um trabalho. Que trabalha em fada e cansaço. E trocando dinheiro. Você ganha, a pessoa que trabalha e ganha um salário e gasta mais do que ela ganha, ela está trocando dinheiro. Ela não tem um plano financeiro, ela não tem um projeto financeiro. Ela vive para aquilo, só para aquilo e acabou. E quando a gente tem um Deus soberano, criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, você fica ousado. Ali você fica ousado. Porque você tem um pai que te honra. Já fui muito vítima de calúnia financeira. Muito. Por causa da forma que eu vivo. E por causa da forma que eu sou. E a resposta que eu sempre dei é: eu tenho um pai. Eu tenho um Deus na minha vida. Um Deus que me honra, que me ama, que me supre, que me calça, que me veste e que me alimenta e que sustenta a minha casa e a minha família. Eu tenho um pai. E um pai presente. O meu Deus é um pai presente. E eu sou uma filha pidona. Tá pensando o quê? Assim como eu sei agradecer as coisas que Deus me dá, eu também sei pedir. Tudo. Senhor, tá faltando. Senhor, eu vou precisar. Você pode gerar um meio, uma forma de que o Senhor supra a minha necessidade? E Deus supre. E Deus supre, queridos. E como Deus, Ele supre as nossas necessidades quando você pede. Você não tem por que não pedir. O que te impede de você fazer oração de petição? Se o próprio Deus está dizendo para você, esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por que Deus não me daria? Por que Deus não me honraria? Por quê? Imagine aí. Se eu não estou fazendo isso para me aparecer, se eu não estou fazendo isso para humilhar ninguém, ou para me envaidecer, por que Deus não me daria? Qual o interesse de Deus em ver você padecendo, sofrendo? Aí o verso 15, sabemos que se nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que nós fizemos a Ele. Se Ele está me ouvindo, Ele vai me trazer a graça na minha vida. Eu não sei você, mas
já vivi muitos milagres que às vezes não é nem para contar. Esses milagres, às vezes não é para contar. Mas Deus, ele tem esse zelo, esse cuidado com o seu povo. Deus é o Deus do ribeiro, lá do profeta e dos corvos. Não é para nada, é por você. É simplesmente por você. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. E aconteceu também, e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Independente da causa, você deve orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário, porque há algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça, porque, enfim, não volte a me importunar nunca mais. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. É Deus, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardia para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aí está falando aqui a respeito da oração sem cessar. E oração por coisas que talvez você fale assim, isso aqui não é causa perdida em relação a Deus. Esse juiz é considerado, é chamado na Bíblia como juiz injusto, juiz iníquo. E a própria palavra fala, usando a expressão do apóstolo Lucas, que ele não temia a Deus, não temia a homem, não temia a ninguém. Mas a insistência daquela mulher em levar uma causa que aos olhos humanos, aquele homem nunca iria julgar, ela foi insistente dia e noite, ela ia direto, até que ele julgou a causa dela. E o Senhor assemelhou esse juiz, a ruindade dele com a bondade de Deus. Se esse juiz, que é ruim, que não é temente, foi capaz de julgar a causa dessa mulher, imagine o vosso Pai, imagine Deus. Se você pedir algo para Ele, se você for insistente em oração, e aí o Senhor fala, porventura quando o Filho do Homem voltar achará fé na terra? Fé de pedir, gente. Fé de pedir. É fé para pedir. Você tem fé para pedir? Deus faz. Deus faz. Nas mínimas coisas Deus faz. Não tem por que você não pedir. Não tem por que você não colocar essa situação diante de Deus. Ah, mas eu não vejo necessidade de fazer isso de oração. Por que eu devo orar por isso? É claro que você deve orar. Às vezes é uma comida que você está com vontade de comer e você não tem o dinheiro para comprar. E aí? Mas o que isso vai acrescentar no reino de Deus? Muito. Vai acrescentar a sua fé. A sua fé vai aumentar. Talvez está faltando algo em casa e Deus vai enviar alguém na sua casa para levar. Mas você precisa pedir a Deus, que Deus usa os seus servos. Como é que o servo de Deus vai ficar sabendo se você não falou para o Senhor, para que o Senhor envie o servo até a sua casa? Deus faz. Deus cuida dos seus. Deus é bondoso. Deus é bondoso, queridos. Pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E Deus quer fazer isso por você nesse dia de hoje. Não tem por que você não pedir.
O céu de glória está aberto sobre as vossas cabeças. Esse sábado é um sábado em que você pode pegar aí o seu carrinho, como diz assim, e correr para o supermercado espiritual, porque o Senhor está, sabe, lá de prontidão, esperando você para te honrar nessa terra, naquele que você mais necessita e que vai engrandecer o nome dele na sua vida, aumentando a sua fé e dando graça para você. No nome de Jesus, amém? Então não tem por que você não pedir. Faça oração de petição, amém? Esse é o momento que o Senhor está dizendo para você, faça oração de petição. Você pode pedir, porque Ele está aqui para ouvir a sua oração e ouvir o seu clamor. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Agradecendo ao Senhor por essa palavra linda, maravilhosa, cheia da graça, do poder e da unção dele sobre as nossas vidas. Amém, querido? E viva o melhor de Deus nesse sábado, porque o Senhor vai te dar não só na área da bênção material, mas na área da saúde. Uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor no estômago, uma dor de ouvido, uma dor de dente. Não parta logo para o analgésico. Peça a Ele. Cura aqui, Pai. Tá doendo. Sabe? Alguém que te machucou, que te magoou, que não te pediu perdão. Marido que tá brigado com você que tá brigado com o marido que tá brigado com filho que tá brigado com o pai. Deus, toca nesse coração aí, ó. Amolece seu coração de pedra e muda essa situação. Faça oração de petição. Você não tem fé? Ele não é seu pai? Então vamos pedir. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Ó Senhor Jesus querido, eu quero louvar e agradecer o seu santo nome, Senhor, por essa palavra linda e maravilhosa que o Senhor trouxe ao nosso coração nesse dia de hoje. Quero louvar o Senhor por cada vida que me acompanha. Quero clamar o teu sangue, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão encarcerados, enjaulados, aqueles que estão, Senhor, possuídos, que sejam libertos pelo poder que é no nome de Jesus. Que haja manifestação da tua presença, Senhor, e que todas as petições aqui feitas em concordância com a sua palavra, venha, Senhor Jesus, a alcançar o seu coração. Que as bênçãos do Eterno venham ser derramadas sobre cada um. Nesse dia de hoje, Pai, eu oro abençoando todos, consagrando o Senhor esse sábado em nome de Jesus. Você que queria daí, diga amém. Eu creio, eu recebo em nome de Jesus, amém? Vamos receber de Deus, porque tem muito de Deus para chegar para a sua vida nesse dia de hoje. Amém, querido? Shalom.